Que episódio foi esse, hein, senhores? O que vocês acharam do episódio de hoje? Episódio 2 da temporada final de Bleach ali, que foi revelada a Bankai do Homem, o Gold Urahara Kisuke. E se você não me conhece, meu nome é Lucas, seja muito bem-vindo ao meu canal. E nesse episódio aqui a gente dá opinião, dá ideias, comentam sobre episódios de anime, filmes e séries. E lembrando, a minha opinião não vale de nada e a sua também não. Então a gente pode comentar à vontade, deixar aqui nos comentários o que a gente achou do episódio sem brigar com ninguém. Por que eu falo isso? Porque todo mundo pode dar sua opinião, a gente conversar numa boa sem brigar. Tem sempre uma pessoa que quer ter uma opinião mais forte que a outra, cara, mas a nossa opinião não vai influenciar nada o anime. Então por isso que a gente pode conversar numa boa e discutir aqui sem ofender ninguém e sem brigar. Combinado? Não esquece de se inscrever, deixa um gostei, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Beleza? O episódio começou ali com a Orihime olhando para algumas flores e lembrando o Ichigo. Ela fala, nossa, essa flor aqui lembra muito o Kurosaki Ichigo, ela sempre fala assim. E a amiga dela pega e fala, não, ele não está parecendo essa, Orihime, ele está parecendo aquela ali mais avermelhada, o Ichigo está muito vermelho. E a Orihime fala, nossa, realmente, o Ichigo está bem vermelho ali, laranja. E depois corta para eles ali correndo, aonde eles estão indo ali, subindo o castelo, e ela começa a lembrar, realmente, o Ichigo está muito laranja, radiante, como o sol, brilhante, para sempre ter mais forças para ajudar os seus amigos. Ele sempre está buscando ajudar os seus amigos. E isso eu acho muito legal, o anime retratar, não ficar só em luta, mostrar esses momentos assim, que eu acho muito legal, e me fez lembrar de quem? All Might, o símbolo da paz. Por quê? O All Might que faz isso também. Ele sempre está ali tentando ser o símbolo da paz para ajudar as pessoas. E o Ichigo, desde o primeiro episódio, ele nunca buscou poder. O Ichigo sempre buscou ser mais forte, independente de como, para ajudar seus amigos. E, consequência disso, ele ficou mais forte. Então eu acho muito legal esses momentos de reflexão que faz a gente refletir também sobre as coisas. E depois disso, cortando para a cena do Gold, Urahara Kisuke. Cara, que episódio, pessoal. Finalmente nós vimos a Bankai do Urahara. Ali já aparece o Asuka se achando a nova forma dele. Ah, não adianta você ativar algum poderzinho aí dela que ela vai trocar suas readas em 48 vezes a cada segundo, porque nessa forma eu sou imune a tudo. Independente do que você fazer, eu vou me adaptar, eu vou me tornar imune, que eu vou vencer vocês. Eu estou aqui na minha expansão de domínio, vamos dizer assim, naquela bola que ele tá, e se achando ali, falando um monte de coisa e tudo. Urahara vai, desfere um ataque nele, ele pega, desvia e ele fica impressionado. Ele fala, estou impressionado com você, Urahara. Por quê? Você está se movendo nessa velocidade dentro aqui da minha expansão. E com isso, o Urahara ali desfere mais alguns golpes. E aí o Asuka já pega e já ataca um poder muito forte para cima do Urahara, deixando ele cego. Ele fala, oponentes fortes como você, eu já uso essa habilidade porque não adianta eu usar as outras que não vai ter efeito nenhum. Então eu já uso essa aqui que é mais eficaz. E realmente foi muito eficaz, que forçou o Urahara a usar a Bankai. Deixa eu só pegar o nome aqui, que ela é bem extenso, e é a primeira vez que eu vi ela. Deixa eu ver o nome aqui. Ela chama Kanon Biraki Berimi Aratami. É esse o nome da Bankai do Urahara Kisuke. E aí quando ele usa ela, aparece um taio, assim, um corte no braço do Asuka. Ele já fica assustado, ele dá alguns passos para trás, ele sobe, na verdade, ali, naquele poder dele, e o Urahara vira para ele e fala, nossa, você até que é calmo. Quando eu uso essa Bankai, algumas pessoas já cortam o braço com medo de afetar o corpo todo. E é o que acontece com o Zaraki. Lembra quando ele tá lutando com uma das partes ali do Rei das Almas? O braço dele ele começa a ficar desfigurado, ele já pega e já taia. E isso é a reação de qualquer pessoa no anime, que as pessoas usam algum golpe ali diferente, elas não identificam o que é, já vai e já corta o membro. E o Asuka vira pra ele e fala assim, eu não tenho coragem de cortar meu braço, eu não sou louco. Ele se achando ali, achando que nada acontece com ele, porque ele é imune, né? E o Urahara vira pra ele e fala assim, tá tudo bem, você está muito calmo. E depois disso, o Urahara explica que tudo que a Bankai dele toca, ela reconstrói. E ali, na hora que ele ficou cego com os cortes do Asuka, ela começa a regenerar os olhos dele. E o Asuka fica impressionado, nossa, está regenerando. Regenerando não, reconstruindo, né? Porque você pode ver que onde ela toca fica uma costura. E é muito legal essa animação que eles colocaram. Editando aqui, lembrei de uma parte. Quando o Urahara tá lutando ali com o Asuka vira pra ele e fala assim, eu não sei nada da sua Bankai. Quando o Ihabarra passou as informações dos oponentes, não tinha nada falando da sua Bankai e dessa habilidade. Aí o Urahara pega e fala assim, nunca usei minha Bankai perto das pessoas, então ninguém sabe o que ela faz. Ou seja, todo inimigo que ele enfrentou, ele venceu, aniquilou e não sobrou ninguém para contar a história. Ou
ele usava a Bankai ali escondido só para treinar ela. Eu estou contando isso porque eu gosto desses detalhes que fica subjetivo ali, a gente pega e pode pensar o que pode ter acontecido. Eu acho muito legal eles terem esse diálogo. Então, era só esse detalhe aqui que eu esqueci, que eu acho importante estar no vídeo. Vamos voltar pro vídeo. E toda vez que o Urahara ataca com ele na Bankai, ele fica mais rápido e o Asuka fala, nossa, essa luta vai ser movida à força bruta, que é uma coisa que eu não gosto. E aí eles começam a lutar, o estilo do Urahara fica mais assassino, ele começa a ir mais pra cima do Asuka, eu gostei muito do estilo que fica do Urahara. E o jeito dele se movimentar, meio que fica essa costura em todo o cenário, ele andando por cima dela, tudo, só que o Asuka ali, ele é muito forte, o Urahara, ele é um cara estrategista, ele não quer ficar lutando. Ele gosta ali de fazer o plano, pegar o inimigo desprevenido, ele gosta de analisar e jogar o inimigo ali dentro da caixinha e acabou. Então ele pensa, cara, vai levar muito tempo aqui pra eu vencer esse cara. Ao invés de eu ficar batendo ali com ele ficando imune e tudo, e ficar falando coisas nada a ver, eu vou fazer um plano. O que ele faz? Ele vê uma brecha nesse poder do Asuka. Ele fala assim, ele falou que é muito forte aqui dentro. E a todo momento que eles estão lutando, o Urahara ali, ele começa a se cortar por causa do poder do Asuka, acredito. Mas como ele está com a Bankai ativada, ele vai se reconstruindo. A Bankai dele parece que é até igual ao da Unohana. E você percebe isso que começa a tocar até a própria trilha sonora da Unohana vs Araki. Ela vai lutando ali, ela vai se queimando ali com a Bankai dela e ela vai se curando. E o Urahara é a mesma coisa, a Bankai dele. Só é um pouco diferente ali tudo, mas é a mesma ideia. Quando ele vai se cortando, ela vai ali reconstruindo ele e com isso ele consegue lutar. E aí ele pensa, beleza, ele fica mais forte aqui dentro dessa expansão de domínio dele, ele faz isso, ele faz aquilo, mas só que ele não falou que ela é impenetrável, essa bola dele. E com isso, na hora que ele fica ali invulnerável, o Urahara pega, começa a andar pelo cenário, na hora que ele fica lá no chão, e na hora que ele vê que realmente ele distraiu o Asuka, o que acontece? Ele, um dos melhores personagens da obra, entra. Green Joe chega e vara ali o peito dele, pegando o coração dele, cai. Não onde eu assisti, só foi até os 3 minutos. Não sei se o episódio vai ter só 3 minutos, não sei se eles vão lançar uma parte 2, mas enfim, na hora que lançar uma parte 2, eu trago aqui pra vocês também o review. Igual eu falei, aqui o intuito é a gente comentar, independente do tamanho do episódio, independente do que aconteça, a gente vai comentar e trazer aqui pra vocês e querer saber a opinião de vocês também. E o que eu acho mais hilário nisso, eu tenho 3 personagens favoritos no Bleach, que é o Zaraki, o Green Joe e Urahara Kisuki. E sempre o Green Joe salva Urahara, igual lá na primeira vez que apareceu os Quincy, o Green Joe apareceu e salvou Urahara. E agora, novamente, ele apareceu ali na forma 2 dele, salvando Urahara. O Asuka, o erro dele foi não saber que o Green Joe tem 2 formas. O Green Joe foi vencido lá naquela primeira forma dele, se eu não me engano, ele ficou ali paralisado igual a Yorishi ficou. Vou até assistir a outra temporada porque eu não lembro. Mas eu acredito que foi isso. O Green Joe ficou ali paralisado, e eu acredito que ele foi, transformou ali na segunda forma dele e ajudou o Urahara agora nesse momento. Pessoal, esse foi o episódio, gostei demais. Tá cada vez melhor e o que eu estou mais ansioso para ver é a Bankai de Zaraki. Comenta aqui qual episódio você está querendo mais ver de Bleach e também deixe suas ideias, sugestões de vídeos que podemos trazer aqui no canal. Não esqueçam de se inscrever, deixe o gostei e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal.